Agora, sobre a corrupção no Brasil. Eu estava conversando esses dias com algumas pessoas e perguntei para elas sobre a história do Brasil. E sabe, senhor presidente, uma coisa que todo mundo me fala é sobre a corrupção no país, a história dela, o que aconteceu, essas coisas. E acho que foi o Lula que disse num documentário que eu estava assistindo outro dia, ele disse que se Jesus viesse para o Brasil, até ele teria que fazer uma aliança com Judas. Isso é o que o presidente Lula disse. Esse é o nível de corrupção no país. A gente vê esse documentário e vê o atual presidente Lula sendo associado a aquele apartamento que ele pegou e que ele foi condenado a 9 anos e meio de prisão por causa disso. Mas depois aumentam para 12 anos. Aí, quando eles estavam investigando todo mundo, eles dizem: ei, esse dinheiro que foi pago, vocês estavam pegando uma parte para vocês? Tipo uma propina, sabe? E aí vários políticos disseram: mas isso é normal de acontecer no Brasil. A gente sempre fez isso. É quase como se a corrupção fosse normal aqui, entende? A gente pega um pouco do dinheiro. Se fizermos um acordo com você, então a gente merece uma parte. E aí acontecem aqueles problemas com o Lula e, 4 meses depois, a esposa dele tem um derrame e, infelizmente, falece. E até o próprio Lula foi criticado por dizer que tinha sido a esposa dele que pegou o apartamento. E ele mudou de posicionamento depois. E ontem à noite eu estava junto com o seu filho, o Eduardo, e a gente foi jantar com um pessoal. E lá na mesa do restaurante, eles começaram a me contar que existia uma prisão no Brasil, que durante o período do regime militar, de 1964 até 1985, quando as pessoas eram presas, pessoas que cometiam crimes de colarinho branco eram presas junto com políticos, junto com pessoas envolvidas com a máfia, junto com assassinos, criminosos, enfim, tudo misturado. E então, durante esse tempo, eles iam se treinando, sabe? Os políticos aprenderiam a cometer crimes mais eficientes e os outros criminosos aprenderiam como ganhar mais dinheiro com os crimes. Mas, da sua perspectiva, por que não importa com quem eu falo, todo mundo diz que o nível de corrupção no Brasil é bastante diferente de outros países, no sentido de ser muito mais alto? As prisões existiram, mas não justifica, depois delas, esse aperfeiçoamento. Justifica. Tá? E o que o Lula quer, falando isso, é justificar a corrupção do próprio governo dele. Nós convivemos muito bem, nos 4 anos, sem denúncia de corrupção. Eu tinha 23 ministros, tá? Eu tinha dezenas de estatais, 5 bancos oficiais. Eu não tive problema nenhum. Agora, quando você começa, para conseguir apoio político, entregar patrimônio da União, a tendência é essa mesmo. Você pode botar um santo lá, que ele vai partir para a corrupção. Até porque com o Lula não se tem exemplo para não se fazer algo diferente. Então nós fizemos algo diferente. As estatais, que eram sempre deficitárias, começaram a dar lucros bilionários conosco. Hoje são prejuízos bilionários. Tá? Os fundos de pensão estão aí quebrando todos. São 6 milhões de pessoas, ativos, aposentados e pensionistas, e cada vez mais estão vendo o seu horizonte bastante escuro no tocante aos seus rendimentos. O Lula botou no fundo de pensões, para administrar fundo de pensão, gente já foi condenada lá atrás, no próprio fundo de pensão. O fundo de pensão dos Correios, por exemplo, lá atrás, com Lula e Dilma, compravam papéis da Venezuela, de Chávez e Maduro. E aviões da Força Aérea iam para lá e voltavam para cá, com uma certa constância, buscando o quê? Não sei. Não vou me precipitar aqui nem acusar o que eu não posso comprovar, mas uma dessas viagens, o avião parou vimos de Cuba, parou em Caracas e o Chávez mandou todo mundo descer, inclusive o ministro da Defesa presente. E foi feita uma batida no avião. Então, a corrupção com o PT tomou um nível gigantesco de inteligência e de quantidade. Aqui só se fala em bilhões de reais atualmente, como o Fundo de Pensão do Banco do Brasil acusou uma queda de em torno de 15 bilhões no ano passado. É por aí o nível da corrupção no Brasil, que voltou com o governo Lula a todo vapor. Ou seja, quando no Brasil não se tem um exemplo a seguir, que esse exemplo é a figura principal, é a presidente da República, a tendência é tudo descambar, como vem acontecendo atualmente. A gente só acha que, talvez, se o Lula
só for sair por ocasião das eleições do ano que vem, o Brasil pode chegar num ponto impossível de achar o ponto de inflexão e buscar sanear o Brasil. Eu acredito, de qualquer maneira, não vou desistir do meu país, mesmo com todos os riscos que tem em cima de mim. Inclusive 28 anos de cadeia por um golpe. Repito, conversando com um cara de Israel, ele falou que golpe é esse que nem o Mossad sabia. Só o Alexandre de Moraes e o Lula que tem como golpe isso aí. O que eles querem? Ao me alijar completamente da política, conseguiu um salvo-conduto para eles no futuro, como o Biden deu para o Fauci, né? Uma anistia preventiva no tocante às questões do Covid lá. Aqui no Brasil, a anistia preventiva é me botar na cadeia. Pois é, eu pesquisei bastante sobre isso nos últimos dias e acabei achando vários nomes de políticos envolvidos com corrupção. Por exemplo, o Sérgio Cabral Filho. Ele é o ex-governador do Rio de Janeiro, que pegou uma sentença de 400 anos, eu acho. Ele pegou um pouco do dinheiro destinado para a Copa do Mundo, certo? Também ouvi histórias sobre o Flávio Godinho, que a gente já comentou antes. Enfim, tem muitos outros nomes que a gente vê envolvidos com a corrupção. Brasil, estou tão feliz que esteja assistindo a isso. Quero lhe contar algo aqui. Você sabe o que é a única coisa que tiranos ou criminosos na política, no seu governo, sabe qual é a única coisa que eles odeiam? É quando as pessoas têm esperança. Dizem que homens e mulheres podem viver 40 dias sem comida e 4 dias sem água. 4 minutos sem ar, mas apenas 4 segundos sem esperança. Quando eu estive no Brasil, nós jantamos com Nicolas Ferreira. E enquanto jantávamos, demos a ele uma camisa e tiramos uma foto juntos. Chama-se Future Looks Bright com a bandeira do Brasil. Eu não gostaria de mais nada além de ver milhares e milhares de pessoas no Brasil usando uma camisa que diz Future Looks Bright com sua bandeira. Isso é só para o Brasil. Fizemos essas camisas personalizadas para você. Se você quer injetar o espírito de esperança no Brasil, faça um pedido, 2, 3, compre para seus colegas, sua família. Clique no link abaixo ou vá para vtmerch.com e mostre sua camisa no Brasil. Deixe que os ditadores e tiranos fiquem tão irritados com o fato de você ser otimista com relação ao futuro no Brasil.